dos exercícios propostos, módulo 55, 56, 57. Ele está na página 90 e 91, grupo 4, viu? 11. Complete o quadro com os números decimal indicados em cada item. Ó, 5 décimos. Lembrando que, olha aqui, nossa representação, que eu tenho unidade, dezena e centena. E aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo, tá? Então, quando falo 5 décimo, tô aqui. Então, eu tenho que completar com zero as outras casas até a unidade. Então, se eu tiver só um aqui, tenho que completar as outras casas até a unidade, tá? Então, 5 décimos. Então, temos aqui 0, vírgula. Deixa eu ver se eu tenho. 0,5, tá? Aí aqui, 12 inteiros e 39 milésimos. Estamos falando de inteiro, então é antes da vírgula. 12 inteiros, 39 milésimos. Vai cair lá na casa de milésimo. Só que só tem 39. E o milésimo são 3 casas. Vou fazer completo com 0. E 39 milésimos. C, 105 inteiros. 105 inteiros. E 104 milésimos. 104 milésimos. D, 242 inteiros. 242 inteiros e 99 milésimos. Ó, 99 são só 2, mas então eu tenho que completar a casa. 99 milésimos. Aqui, 34 inteiros. 34 inteiros e 7 centésimos. Tem que completar a casa. Centésimo. Então, 7 centésimos. 12. Arma efetue as adições de números decimais. Bom, então vamos lá. Olha aqui. O que você tem que observar nessa continha? Os meus dois sinais são iguais e eu tô somando. Olha que loucura. Bom, se os seus dois sinais são iguais, ou seja, você tem uma dívida e faz outra dívida, ou você tem uma temperatura baixa e ela abaixa mais ainda. Então, ou seja, é um número negativo adicionado mais um pouquinho de número negativo. Então, você vai somar esses números negativos, tá? Então, você tem menos 2,58 mais menos 3,45. Nossa, tia, dá a impressão que a gente vai estar diminuindo. Então, para não te dar a impressão que você está diminuindo, então você já sabe que se você está com eles dois negativos, então você vai ter que somar uma dívida. E se fosse positivo, todo jeito você vai ter que somar. Toda vez que você deparar com números que tem numa soma, que tem números, aliás, que os sinais são iguais, você vai ter que somar e repetir o sinal, tá? Então, você vai ter que somar os valores dos módulos. Como assim dos módulos? Só os números. Vai ter que somar os números e repetir o sinal. Então, aqui eu já sei que o meu resultado vai ser menos, né? Professora, esses dois menos vai me confundir. Bom, gente, então não coloca o menos. Coloca aí que você tá somando esse negócio, tá? Deixa o menos, trabalha com menos mental, ó. Só não coloque ele, então, aqui. Faz igual a demonstração do livro, para não confundir. Então, soma de dois números com o sinal igual. Então, eu repito o sinal. Lá no meu resultado, eu já vou repetir o sinal e vou somar, então. E vou somar, tá?
Vou tirar aqui, então. Pague aí o de vocês. Pronto. Sei que meu resultado vai dar negativo. Eu tô somando dois valores negativos. 8 e 5, 13, sobe 1. 5 e 1, 6, mais 4, 10, sobe 1. 2 e 1, 3, 3 e 3, 6. Menos 6,3 é o nosso resultado. Agora aqui. Aqui, 7 e 85. Mais 0,857. Os sinais são iguais? São. Então, eu vou somar. Mesmo que seja negativo, eu vou somar. Vou somar uma dívida, tá? O meu resultado vai dar negativo. Aqui não tem uma casa, então completa com 0, tá? 7, 0, 7. 5, 5, 10. Sobe 1, 8, 8, 16 e 1, 17. Sobe 1, 7, 1, 8. Então, 8, 707. Tá bom? Agora vamos para a letra menos 8,707 milésimos. Aqui, números iguais, ou sinais iguais. O que eu vou fazer? Sinais iguais, vou somar. Ah, tio, mas aqui é mais fácil. Os sinais iguais são mais, aí tá tudo indicando. Tudo é fácil, facinho, tá? Fácil, facinho. Vou somar meu resultado. Meus dois sinais são iguais, meu resultado, então, vai ser esse sinal aí. Que não tem, vou completar com 0, 0 e 4. 4, 7, 5, 12, sobe 1, 1 e 8, 9, 6 e 5, 11. Então, 11 inteiros e 924 milésimos. Letra D. Dois números, sinais iguais. Bom, sinais iguais, então, eu vou somar. 56,56 e 65,65. Sinal eu vou pôr onde? Mas sinais iguais, repete o sinal. Então, toda vez que eu tiver sinais iguais, eu vou repetir na adição, sim. Sinais iguais, você soma os módulos e repete o sinal. 6 e 5, 11, sobe 1. 5 e 1, 6, 6 e 6, 2. Vírgula embaixo de vírgula é 12, sobe 1. Né? 5 e 1, 6. 6 e 6, 12, sobe 1. 6 e 1, 7. 7 e 5, 12, sobe 1. 5 e 1, 6. 6 e 6, 12. 122 inteiros e 21 centésimos. Positivo, tá? 13. Um professor ditava para os alunos algumas adições que deveriam resolver como treino. A primeira operação foi ditada da seguinte maneira: 12 inteiros e 92 centésimos. 12 inteiros e 92 centésimos, tá certo? Mais 9 inteiros, mais 9 inteiros e 84 milésimos. 9 inteiros. 84 milésimos é lá na terceira casa. E 84 só tem o 2, então vou ter que completar com 0. 84 milésimos. Ao resolver essa operação, o aluno deverá encontrar como resposta o número. Vamos fazer aqui. 12,92, né? E 9 inteiros e 84. Aqui não tem, vou adicionar um 0. 4 e 0, 4. 8 e 2, 10. Sobe 1, 9 e 1, 10. 0, 10, sobe 1. 2, 3, 3 e 9, 12. Vai 1, 2, vírgula embaixo, vírgula. Vai encontrar com o resultado 22 inteiros e 4 milésimos. Ó, décimo, centésimo, milésimo. Décimo, centésimo, milésimo. Então, letra E, 22,04. Certinho? Então, agora vamos fazer a correção dos exercícios propostos do módulo 58, 59 e 60. Alguém havia me pedido
para eu explicar esse 4, que foi pelo zoom e... Então, vamos explicar, tá? 4. 4 já é subtração de números decimais. Então, vamos lá. Escreva com numerais a subtração indicada. 3 inteiros e 8 décimos. 3 inteiros, 8 décimos. Menos 2 inteiros e 9 décimos. 8 não tá pegando. Emprestado. 18 menos 9, 9. 2 menos 2, 0, e vírgula embaixo, vírgula. Certo? 0,9. Então, 9 décimos, tá? Isso do 4. Letra B. 97 centésimos. Então, 97 centésimos. Menos 99 milésimos. Milésimo já é uma casa a mais. E só tem 2 unidades. Vou ter que completar, né? 99 milésimos. Não tem completo com 0. 10. Fica valendo 6. 10 menos 9. 1. 6 não dá. 6 é menor. Pega um emprestado. Fica valendo 8. Aqui 16 menos 9, 7. Menos 0, 8. Vírgula embaixo, vírgula. 8,870. 871 milésimo. 871 milésimo. Assim que é para escrever, tá? Agora, o 5. O gráfico mostra a variação do saldo da conta bancária de um cliente em um banco ao longo de uma semana. Bom, aqui, ó, nesse eixo aqui, quando eu olho nessa linha horizontal, eu verifico as datas. Sendo de junho, 6 de junho, 7, 8, 9, 10 e 11 de junho. Quando eu verifico esse eixo aqui, ó, futuramente vocês vão estudar plano cartesiano. O que foi o plano cartesiano? O plano cartesiano, ele trabalha com 2 eixos. O eixo X, aí você pega esse eixo, dá um Ctrl C, né? Faz uma cópia e gira ele, faz uma cópia idêntica, e aí ele vai ser chamado de eixo Y. Então, lembrando isso aqui, ó, só tô mostrando que esse aqui seria o nosso eixo X, tá? Então, vendo esse eixo aqui, que é o eixo das datas, eu também, além de ver esse eixo, né, com as datas, eu consigo ver esse eixo, tá? Então, eu tô bem aqui nesse gráfico, bem aqui, ó, sendo representado até o 0. Esse ponto de encontro aqui, ó, é o 0. Então, aqui seria meu 0, tá? Então, olha, e aqui são números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, vai. E aqui positivo, 1, 2, 3. Se eu peguei, tirei uma cópia e rodei, então aqui, ó, esse negativo veio daqui também, né? Menos 1, menos 2, menos 3, ó. Então, o eixo X, eu só copiei ele e rotacionei, certo? Então, aqui também é 1, 2, 3, né? Então, eu peguei algo que estava assim, que é o 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 é o infinito. Peguei, criei uma cópia. Será que não tem uma cópia exata? Mas tem uma similar. Tem esse eixo aqui. Aí eu faço uma cópia dele. Opa. Faço uma cópia dele e colo aqui. E onde eles se encontram é o ponto 0, tá? Então tá. Isso é só para vocês começarem a gostar de gráfico. Então, aqui eu tenho que no dia 5 de junho devia menos 35,50.
Aí no dia 6 de junho, eu já tinha 45,60. Aumentou só 45,60? Não. Provavelmente caiu na conta, não só os 45, mas os 45 e esses 35, né? Ou seja, 45 mais 35, 45 mais 5, 50, mais 30, 80. 50 mais 60, 1,10. Então, deu 81,10. Então, daqui, ó, para eu sair desse saldo negativo e ir para o positivo, alguém teve que depositar R$ 81,10, tá? Aí depois eu tô 45,60. O meu saldo cai, bonito. Mas na minha vida real, não, gente. Só aumenta. 36,40. Tô com 45,60, então eu gasto alguma coisa para chegar até 36,40. Vamos ver quanto que eu gastei. Não, investi. Eu não gasto nada, eu invisto. Invisto na fome, invisto na saúde, invisto na segurança, invisto em locomoção, invisto. Só faço investimentos, não gasto nada. 0,00, 6 menos 4, 2, vírgula embaixo de vírgula, 15, menos 6, 9, 4 menos 3, 0. Então, eu gastei 9,20, ó. Do dia 6 pro dia 7, gastei 9,20. Essa palavra gastei, eu vou atribuir, investir, vou atribuir o menos, tá? E do dia 7 pro dia 8, ó, aqui saiu do 0 e foi pro menos 85,35. Então, além de eu gastar 85,35, teve esse 36,40, certo? Que quando falo dinheiro, então a pessoa 85,35 mais 36,40, 5,05, 13. Aliás, estou somando, né? 4, 3, 7, vírgula embaixo, vírgula, 5, 6, 11, vai 1, 8, 9, 13, 12. R$121,75. A pessoa investiu R$121,75. Olha. Aí depois, no dia 9, houve outro investimento, né? Que tava 85, passa para menos 120. Então, aqui eu já quero saber a diferença. 85 até chegar a 120, vai dar uns 35, né? Vamos saber a diferença entre os dois? Então, vamos ver a diferença entre os dois. 120, 56, 85, menos 85, 85. Menos com menos, mais, né? Então, o menos, quando eu estou trabalhando a subtração do menos, eu sei que é a soma do oposto. O oposto de menos 35 é mais 35, né? Então, sinais diferentes, então eu vou calcular a diferença entre os dois números e pôr o sinal do maior, que é o maior, menos 120. Mas aqui tá todos iguais, mas eu quero saber a diferença entre 85 e 120. Só isso, não preciso fazer o cálculo, não. Se eu calcular a diferença, tá bom? Tá. Calcular a diferença pra mim tá bom. Então, vamos lá. Então, 85, 35. 6 menos 5, 1. 5 menos 3, 2. Peraí. Vírgula embaixo de vírgula. 10 menos 5, 5, 1. 1 não dá, pega um emprestado, fica valendo 0. 11 menos 8, 3. Então, aqui, ó, ele investiu mais 35,21. Não, professor, fica falar então, para vocês entenderem. A pessoa, que não sou eu, gastou 35,21. Então, aqui houve menos 35,21. E aqui, depois estava lá em 120,56, subiu um pouquinho. Ufa!
A pessoa tomou consciência e agora só tá devendo menos 50. Então, qual que é a diferença aqui que ela deve ter depositado nessa conta? Vamos calcular a diferença. Professora, eu quero saber calcular a diferença de dois números negativos. Calcula a diferença sem analisar agora o número negativo. Então vou pegar 120, 56, 50 e 65. Calcular a diferença? 6 menos 5, 1. 5 é menor, vai ficar 15. Aqui fica 10. Só que emprestou 1, fica 9. E esse, né, tinha emprestado 1 para ele aqui. Que era 0. 0 não dá, ele vai pegar um emprestado. Era 2, fica valendo 1. E aqui fica valendo 10. Só que aqui emprestou 1 por 15. 1 por 5. Fica valendo 9 agora. Certo? Então, 15 menos 6, 9. 9 menos 0. Vírgula embaixo de vírgula. 9 menos 0, 9. E 1, 5 não dá. Tem que pegar um emprestado. 11 menos 5, 6. 69,91. Então, aqui ele teve que depositar 69,91. Tá? Chegou a 50. Tá devendo agora só 50. Bom, isso no dia 10. E até o dia 11. Até o dia 11. Ai, subiu mais uma vez. Então, além do 0 até o... Aqui, ó. Esse eixo aqui representa... Quando a gente tá falando dos valores dessa... A gente tá falando só desses valores aqui, ó. Sobe e desce. Então, aqui, ó, representa o 0. A conta tá zerada, tá? Então, só para zerar a conta, ele teve que depositar R$50,65. E depois, para ficar com 45, né? Teve, além desses 50, teve os 45. Então, soma esses dois caras aí, a gente vai saber quanto que ele depositou, certo? Então, 50, 65, mais 45 e 25. 5, 5, 10, sobe 1, 6 e 1, 7, 8, 9, vírgula embaixo de vírgula, 0 e 5, 5, 5 e 4, 9. R$95,90 ele depositou. Vou pôr isso mais como pra gente entender que depositou. Nossa, professor, por que esse tanto de cálculo? É só inicialmente, eu só fiz isso para vocês analisarem o que está acontecendo em cada caso, tá bom? Observe que oscilou entre saldo positivo e negativo. Sobre essas informações, responda o que se pede. Qual foi a diferença em reais entre o maior e o menor saldo observado nesse período? Qual que foi o maior saldo observado no período? 45,60, 36, 45,25. 45,60 foi o maior saldo, né? Tá, então eu quero saber qual foi a diferença. E qual foi o menor? 120,56. E ele quer saber a diferença entre valores, tá? Então, eu vou pegar 45,60, que foi o meu maior saldo, e 45,60 vai ficar, peraí, 45,60 é positivo, né? Então, qual a diferença entre o maior? O maior é 45,60 e o menor? Quer saber a diferença? Diferença é menos. Quem é o menor aí? O menor é menos 120,56. Menos 120,56. Nossa, por que eu tô fazendo isso? É porque para eu saber a diferença, eu sei que daqui até aqui foram 120,56, né? Sair de 120 até chegar no zero. Ok, até chegar no zero, 125,56. Mas para chegar no 45, eu tenho que também contabilizar 120 e esse 45. Vai dar 166,16, alguma coisa assim. Bom, professor, eu sei que quando eu tô subtraindo... gente, use o parênteses, que é super importante. Quando eu tô subtraindo, eu sei que é uma soma do número oposto. Quem é o oposto de menos 120? Mais 120. Então, eu vou somar com 120. É a ideia que eu falei para vocês. Qual que é a diferença? A diferença daqui até aqui é 120, daqui até aqui é 45. E a diferença de tudo é 166, né? Então, vamos lá. Ou seja, menos com menos, 45,60, menos com menos, mais. Ou seja,
é a soma do oposto de 120. Professor, eu posso pensar menos com menos mais? Pode. Então, vou pensar assim, fica mais fácil. Ok. 120, 56. Então, vamos fazer essa continha, vamos armar aqui. 45,60 mais 120,56. 0,66, 6 e 5, 11, sobe 1, 5 e 1, 6, 4 e 2, 6, desce 1. 166,16 é a diferença entre o maior valor e o menor. Nossa, professora, mas eu não vejo isso tudo. Mas você tem que analisar aqui entre o maior e o menor. Esse espaço, não até o zero. Esse espaço aqui deu os 166, tá? Então, você não pode contar só até aqui, ou só esse pedaço. Tem que ser todo toda essa área. Daqui, ó. 45 tá aqui. Vou fazer uma reta. 45 aqui, ó. E aqui, 120 aqui. Ou seja, se eu pego uma régua e calculo aqui, ó, qual que é a distância entre um ponto e outro? No caso aqui, a distância em centímetros seria 5,5 centímetros. Só que a diferença é em reais, porque tá tratando de um gráfico onde o meu eixo Y significa valores monetários, né? Em reais. Então, a diferença é de 120 ou 166, certo? A diferença foi de 166,16 reais. B. Qual foi a diferença em reais entre os dois saldos mais próximos de zero nesse período? Diferença entre os dois saldos mais próximos de zero? Bom, vamos ver lá quem está mais próximo de zero. Entre 35 e 50, para chegar até zero. E 45 é maior. E 36 e 40. 35 e 50 tá mais perto, a distância até o zero, né? Como assim? Ó. A distância dele só é 35 e a distância desse pro zero é 36. 36 é maior, então a menor distância é o 30, por enquanto, tá ganhando o 35. Agora vamos calcular o outro. Esse aqui tá 85, tá longe, 120 tá mais longe ainda, 50 nem se fala que tá bem longe mesmo, e 45. Bom, então os meus dois valores mais próximos de zero, 35, 50, 36 e 40. Então, aí ele pergunta qual foi a diferença em reais entre os dois saldos. A diferença daqui até aqui. Ou seja, se eu sei que equivale 36,40. E equivale 35,50. Então, qual que é a diferença? Se fosse em centímetros, daria 2,5 centímetros. Daria quase 3 centímetros, né? Mas eu quero em reais. Então, a diferença tá quanto? A diferença é o maior, 36,40, menos o menor, que é menos 35,50, tá? Então, o maior. O maior, 36,40, menos 35,50. Então, professor, menos com menos eu sei que dá mais. Então, 36,40 mais 35,50. Poxa, professora, mas como é que eu vou somar? A ideia é que eu quero saber a diferença entre um ponto e outro. Se do zero até aqui eu tenho 36 e do zero até aqui eu tenho 35, professor, mas está negativo. Mas eu quero saber essa diferença. Essa diferença, então, é a soma mesmo. 36,40 mais 35. 70.
1 e 10, vamos lá, então, e 90. Então, vamos somar agora? 36 e 40 mais 35 e 50. 0, 4, 5, 9, vírgula embaixo, vírgula, 6 e 5, 11, sobe 1. 3 e 1, 4, 4 e 3, 7. 71 e 90 é a diferença entre os dois valores mais próximos de zero, certo? Então, a diferença foi de R$ 71,90, ou R$ 71,90. Qual foi a diferença em reais entre os saldos dos dias 9 e 10 de junho? Cadê 9? 9 e 10. Lembra que a gente já tinha calculado a diferença? Ou seja, o que representa aqui? Então, é a diferença. Vamos lá. A diferença entre os saldos. Então, eu vou pegar, para mim saber a diferença, eu pego o maior e tiro o menor, né? Quem que é maior aqui? Menos 50 ou menos 120? Talvez você em casa vai estar falando, professora, o maior é o menos 120. Mas olha aqui. O 1, quem que é maior? O 1, que tá aqui. Ó, se a gente for subir. Quem é maior? O 10, que tá o 20. Quem é maior? O 10, o 20 que tá por aqui, né? Isso. Quem é maior? O 20 ou o 0? O 0 que é a risca do 0. Que é o 0. Professora, eu não teria que olhar esses valores aqui. Eu só tô olhando a data, mas como eu tô falando de valor agora, eu olho para onde quem tá falando de valor, que é esse eixo. Bom, quem é maior, 20 ou 0? Ah, eu sei que é 20. Então, percebam, quem tá por cima, ele é maior. Quem é maior, 0 ou menos 120? O 0, tá? Menos 1. Menos 1 é menor que 0. Mas, porém, aqui, ó, aqui. E menos 20? Menos 20, ele é maior do que o menos 120. Nossa, mas não parece. É, mas ele, veja que ele está por cima e ele está bem mais próximo do 0. Quanto mais próximo, quem tiver mais próximo do 0 é maior do que o outro, tá? Então, quando eu vejo aqui menos 120 e menos 150, quem é maior? Menos 120 ou menos 150? Quem está mais próximo do 0? Quem está mais próximo do 0 é o maior. Por exemplo, o 150 não tá aqui, ó. Aqui não é menos 150? Ou menos 50? Bom, se o menos 50 é aqui, quem é maior, menos 120 ou menos 50,65? Quem tá por cima? Menos 50. Quem é maior, o 0 ou o 100, que vai estar por aqui? O 100, né? Então, quem tiver mais por cima, tá maior, não é? Eu analisando essa reta numérica aqui, se ela fosse deitada, eu ia falar quem tá mais à direita é maior do que quem tá à esquerda. Quem tá à direita é maior que tá à esquerda. Então, aqui, como o eixo, eu tô falando desse eixo Y aqui, quem tá acima, ele é maior do que quem tá abaixo, tá? Então, o 50, ele tá acima do menos 120. Ou seja, ele tá mais próximo. Ele está ele está acima. Então, e se eu estivesse analisando a reta numérica, que vocês já conhecem, o 0 estaria aqui, o menos 50 aqui e o menos 120 aqui. O menos 50 e menos 120, o número que está à direita, ele é maior. Então, esse aqui estaria à direita. Esse aqui, no caso que eu estou olhando esse eixo assim, é na vertical, então quem está em cima é maior, tá? Então, se eu sei que é menos 50 é o maior, então lá na letra C vai ser o maior menos o menor, para me calcular a diferença. Menos 150 vai ficar. Ou menos 50, 65. Eu gostei de falar 150, né? Então, vai ficar menos 50
1,65 menos, qual que é o valor que eu tenho lá? Menos 120,56. Professor, o menos com menos é mais. Isso aí, menos com menos é mais. Sinais diferentes. Calcula a diferença entre esses números e pega o sinal do maior módulo. Ou seja, o meu resultado vai ser mais, que é o maior módulo agora, tá? Vou calcular a diferença entre os dois, tá bom? Como que eu vou calcular a diferença? Posso calcular normalzinho aqui. Pegar 120,56 menos 50,65. 120,56 menos 50,65. 6 menos 5, 1. 15 menos 6, 9. Que pegou o emprestado do 2 covalendo 1. 10 emprestou 1 covalendo 9. 9 menos 0, 9. 1 pega 1 emprestado covalendo 0. Covalendo 11 menos 5, 6. 69,91 é a minha diferença. R$ 69,91. Ou seja, que a diferença foi de R$ 69,91, tá? E a gente já tinha calculado também, né? Em outro momento, mas antes um pouquinho. E aí o meu sinal vai ser positivo, porque quando eu fiz o jogo de sinal lá menos com menos, eu obtive um mais, então aí eu calculei, tá? Então eu quero que... Foi interessante, né, fazer isso aqui junto? Então vamos lá. 6. Avaliação nacional. Um cliente de um banco tinha em sua conta bancária um saldo negativo de menos R$ 17,15. O gerente desse banco precisou retirar um débito indevido à conta do cliente. A operação que possibilita chegar ao novo saldo é dado por... Então, ele estava... Vamos analisar aqui. Ele estava com menos 17,15. Professora, a gente estava vendo assim, agora sim? É, porque ela era um gráfico, tá? Agora eu vou voltar nossa reta numérica normal. Ele estava com menos 17,15. E aí ele tirou, foi debitado alguma coisa na conta dele, aí ele tirou esse débito, né? Então, ou seja, o débito era quanto? Chegar ao novo saldo é dada por o débito. Aí ele tirou, aqui ó, ele tirou um débito de R$ 25,90. Então, quando fala tirou um débito, menos com menos vai ser mais, ou seja, no banco, quando fala, eu tirei um débito indevido, então eu devolvi, né? Então, para minha conta aumentou o dinheiro, né? Então, aqui, ó, menos 17, aí ele depositou. Se depositar só 17, chegaria em zero. Mas depositou 25. 25, a diferença entre 25 e 17 são 5 e 3, 8, né? Quase 8. Então, ele vai chegar a quase 8, o meu saldo. Então, vamos lá? Como que vai ficar? Menos 25, menos 17,15, menos com menos, mais 25,9. Agora, qual que é a diferença entre esse aqui? Para a gente verificar quanto que vai ficar o saldo, a diferença é do maior e o menor. 25,09 menos 17,15. Qual que é aqui é menos e aqui é mais. Qual que é o maior? Menos ou mais? Ou 17 ou 25? 25 é maior. Se eu olhar só o módulo, não estou olhando valores. Escondendo o sinal, ignorando esse sinal, quem é maior? 17 ou 25? O 25. Então, pega o sinal do 25, que vai ser o seu resultado. O sinal do 25 vai ser o resultado. Agora eu faço a diferença aqui. 9 menos 5, 4. Que ficar 10, valendo 10, né? Que valendo 4. 10 menos 1, 9. Vírgula embaixo de vírgula. 4, pega 1 emprestado, que é 14 menos 7, 7. 7,94. Positivo.
é o novo saldo da conta. Então, letra A, certo? Então, ok? Vamos para a letra ou para o número 7. A diferença entre a temperatura mínima e a máxima registrada em certa localidade durante um dia pode ser chamada de amplitude térmica. Nesse caso, subtrai-se a temperatura mínima da máxima, sendo a diferença sempre positiva, indicando a amplitude. Pensando nessa ideia, o quadro seguinte mostra as temperaturas mínimas e máximas, mínima e máxima registradas em 8 estações meteorológicas diferentes em cidades localizadas em diversas regiões do planeta. Calcule cada uma das amplitudes completando o quadro. Estação A. Aqui ele fala que para calcular a amplitude, eu subtrai-se a temperatura mínima da máxima. Então, a mínima, vou subtrair a mínima da máxima. Ou seja, pego a máxima e tiro a mínima para eu saber quanto que variou, tá? Então, assim, eu tenho... Aí eu tenho aqui até meu termômetro, ó. Aqui, ó, de 0. Aí eu falo que a temperatura lá dá 8,7 e 3,2. Então, eu tô aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Tô aqui. Essa aqui é a máxima. E a mínima? 3,2. 3. 1, 2, 3. Quero saber essa amplitude, ó. A amplitude seria o espaço entre um valor e outro, tá? Então, para eu saber quanto que dá isso, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, quase 4, tá? Mas como que eu vou fazer isso? Olha, vou pegar... Lá ele fala que subtrai-se a temperatura mínima da máxima. Eu vou subtrair... Peraí, máximo. Eu vou subtrair a mínima da máxima, tá? Então, vamos lá. A máxima é 8,7 e a mínima 3,2. Então, eu vou subtrair a mínima da máxima. 7 menos 2, 5, vírgula embaixo, vírgula, 8 menos 3, 5. Olha. Então, 5,5. 8. 1, 2, 3. O 3 é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 5,5. Então, minha amplitude é 5,5. Amplitude, ou seja, espaçamento entre uma temperatura e outra. B. Na B eu tenho mais 8,5 e a máxima, a mínima 8,5 e a máxima 11,1, tá? Então, eu tenho a máxima de 11 e a mínima de 8. Vamos calcular? 11,1 menos 8,5. Menos 8,5. Porque é a máxima, é a mínima subtraída da máxima. Então, aqui fica valendo 0. Quem emprestou 1. 11 menos 5, 6. 0. Pega o emprestado, que valendo 0, e aqui 10. 10 menos 8, 2. Então, a minha amplitude é 2,6 na B. 2,6, tá? E na C, bora lá para C. A C, a minha máxima é menos 4,8 e a mínima, menos 10,5. Bom, então, vamos calcular. Cadê o menos 10? Daqui, qual que é a diferença daqui até aqui? Qual que é a amplitude? Qual que é esse espaçamento? Vamos calcular agora. Vai ser
quando eu calculo aqui, ó, menos 4,8 menos, a temperatura é menos 10,5. E agora, menos com menos mais. Então, fica menos 4,8 mais 10,5. Ah, e agora, números diferentes, eu pego o sinal do maior módulo, que é mais, e calculo a diferença entre esses dois números. 10,5 menos 4,8. Eu vou saber a diferença entre 1 e 8. Aqui. 15, né? Fica valendo 9. Aqui, 0. 15 menos 8, 7. Acha vírgula. 9 menos 4, 5. Então, a minha diferença, a minha amplitude, 5,7. Então, na letra C, 5,7. D. D, a minha máxima é de menos 1,7 e a mínima menos 5,4. Então, vou fazer da mesma maneira, viu? Vou pegar aqui, ó. C. Assim eu já fiz. Então, a D, menos 5,4. Menos 5,4. Menos... Ah, não, é a temperatura máxima. É menos 1,7 menos 5,4, né? É isso? Peraí. Menos 1,7, que é a máxima, menos a mínima, menos 5,4.